E aí, tudo bem? Como estão? Todo mundo sabe aí onde a gente parou? Estão com os livros abertos. A gente parou na página 191 e eu vou começar lendo a partir do último parágrafo da 190, para a gente recordar ali, fazer um sentido com a continuação da leitura. Me digam se vocês se acharam, aí se a gente pode conversar. Pronto. Sim? Ah, bom dia, Bruna Coel. Como é que Tchau. começa o parágrafo? Eu vou começar aqui na página 190, a partir do parágrafo. Durante a reprodução. Veja se Tá. possível. Vou procurar aqui daí. Bonita. Tem o PDF lá no grupo, no nosso grupo do Whats. Só que a página do PDF eu não sei, porque eu estou lendo pelo livro físico. PDF não tem página? Tristeza, né? Se alguém conseguir. E se der um tipo Ctrl F, Ctrl L e digitar a frase? Acho que dá certo. Durante a reprodução do que denominei. O livro que estou usando é esse daqui, Estudo sobre a Histeria. E qualquer coisa também dá para ir acompanhando por aqui. Tá bom? Posso começar então? Vamos lá. Carol, eu vou desativar seu áudio que está ligado, tá? Só para não dar interferência. Mas se alguém quiser em algum momento falar, perguntar alguma coisa, pode ligar o microfone. Então, vamos lá. Durante a reprodução do que denominei de primeiro período, todas as histórias da paciente sobre a doença e morte do pai, sobre as suas impressões acerca do relacionamento com o primeiro cunhado, e assim por diante, foram acompanhadas de dores. Ao passo que, na época que efetivamente vivenciou essas impressões, ela não sentira dor alguma. Não seria essa uma contradição destinada a reduzir bastante nossa crença no valor explicativo de uma análise como essa? Creio que posso solucionar essa contradição presumindo que as dores, produtos da conversão, não ocorreram enquanto a paciente estava experimentando as impressões do primeiro período, mas só posteriormente, isso é, segundo período, enquanto reproduzia essas impressões em seus pensamentos. Em outras palavras, a conversão não se deu ligada às suas impressões enquanto novas, mas sim em conexão com as suas lembranças das mesmas. Acredito mesmo que esse curso dos acontecimentos não é nada incomum na histeria, e que, na verdade, desempenha um papel regular na gênese dos sintomas histéricos. Mas como uma afirmação desse tipo não é evidente em si mesma, tentarei torná-la mais plausível, apresentando mais alguns exemplos. Certa vez aconteceu que um novo sintoma histérico se desenvolveu numa paciente em pleno curso de um tratamento analítico dessa espécie, de modo que pude empreender a tarefa de me livrar dele um dia após o seu aparecimento. Interpolarei aqui as principais características do caso. Foi um caso bem simples, porém não destituído de interesse. A senhorita Rosália H., de 23 anos de idade, vinha há alguns anos estudando para tornar-se cantora. Tinha boa voz, mas se queixava de que, em certas partes de seu registro, perdia o controle sobre ela. Tinha uma sensação de sufocamento e de compressão na garganta, de modo que sua voz soava velada. Por esse motivo, seu professor ainda não pudera consentir que ela se apresentasse em público como cantora. Embora essa imperfeição lhe afetasse apenas o registro médio, não podia ser atribuída a um defeito no próprio órgão. Às vezes, a perturbação desaparecia por completo,
e seu professor expressava grande satisfação. Em outras ocasiões, bastava ela estar um pouco agitada, algumas vezes sem nenhuma causa aparente, para que a sensação de constrição reaparecesse e a produção da voz fosse prejudicada. Não foi difícil reconhecer uma conversão histérica nessa sensação extremamente perturbadora. Não tomei nenhuma providência para descobrir se havia, de fato, uma contratura nos músculos das cordas vocais. Nota de rodapé. Tive, sob minha observação, outro caso de uma cantora em que uma contratura dos masseteres lhe tornava impossível praticar sua arte. Essa jovem foi obrigada a abraçar a carreira teatral por causa de acontecimentos infelizes em sua família. Estava cantando em um ensaio em Roma, numa ocasião em que se encontrava num estado de grande excitação emocional, quando de repente teve a sensação de que não podia fechar a boca e caiu no chão desmaiada. Deixa eu ver o que vocês colocaram com chave. Isso mesmo que a Paty falou aqui. E a Tami colocou que no PDF a página 125, se de repente ajudar você. Se não, vai dando Ctrl F em alguma palavra-chave que vocês acham. Durante a análise hipnótica que realizei com uma moça, vim a saber dos seguintes fatos de sua história, e, consequentemente, sobre a causa de seu problema. Ela perdera os pais cedo e fora levada para morar com uma tia que tinha muitos filhos. Em consequência disso, envolveu-se numa vida familiar muito infeliz. O marido da tia, que era uma pessoa visivelmente patológica, maltratava de maneira brutal a esposa e os filhos. Feria os sentimentos deles, sobretudo pela forma como demonstrava uma evidente preferência sexual pelas criadas e amas da casa. E quanto mais os filhos foram crescendo, mais ofensivo isso se tornou. Após a morte da tia, Rosália tornou-se protetora da multidão de crianças que agora eram órfãs e oprimidas pelo pai. Ela levava seus deveres a sério e superou todos os conflitos que a sua posição a conduziu, embora isso requeresse grande esforço para reprimir o ódio e o desprezo que sentia pelo tio. Nota de rodapé. O médico, que foi chamado, fechou-lhe as mandíbulas à força, mas a partir daí a paciente ficou impossibilitada de abri-las mais do que um dedo de largura, e teve de desistir de sua nova profissão. Quando, vários anos depois, procurou-me para um tratamento, as causas de sua excitação emocional, obviamente, há muito haviam desaparecido, pois algumas massagens, enquanto ela se encontrava em estado de ligeira hipnose, foram suficientes para permitir-lhe abrir a boca, abrir completamente a boca. Desde então, ela tem cantado em público. Aqui, ele coloca que uma nota de rodapé foi acrescentada em 1924, e tratava-se, na verdade, do pai da moça, e não do seu tio. Foi nessa época que a sensação de constrição na garganta começou. Todas as vezes que tinha de refrear uma resposta, ou se obrigava a ficar calada em face de alguma acusação ultrajante, sentia a garganta arranhar e apertar, e perdia a voz. Todas as sensações localizadas na laringe ou na faringe que agora interferiram com o canto. Não era de admirar que ela buscasse uma oportunidade para se tornar independente e escapar das agitações e das experiências aflitivas que ocorriam diariamente na casa do tio. Um professor de canto muito competente ajudou-a de modo desinteressado e lhe assegurou que sua voz justificava que escolhesse o canto como profissão. Ela começou então a tomar lições com ele em segredo, mas muitas vezes saía às pressas para a aula de canto, enquanto ainda tinha constrição na garganta, e costumava persistir após cenas violentas em casa. Como consequência, estabeleceu-se com firmeza uma ligação entre o canto e sua parestesia histérica.
uma ligação para a qual o caminho foi preparado pelas sensações orgânicas provocadas pelo canto. O aparelho sobre o qual ela deveria ter pleno controle quando cantava revelou-se catexizado com resíduos de inervação que sobraram das numerosas de emoção reprimida. Depois dessa época, ela abandonou a casa do tio e se mudou para outra cidade, para ficar longe da família. Mas isso não eliminou a sua dificuldade. Essa moça bonita e excepcionalmente inteligente não exibia quaisquer outros sintomas histéricos. Fiz o melhor que pude para livrá-la dessa histeria de retenção, fazendo-a narrar todas as experiências perturbadoras e abreagi-las a posteriori. Fiz com que destratasse o tio, de passasse sermões, lhe dissesse a verdade nua e crua, e assim por diante. E esse tratamento lhe fez bem. Infelizmente, contudo, ela vivia em Viena em condições muito desfavoráveis. Não tinha sorte com os parentes. Foi alojada por outro tio, que a tratava de maneira amistosa, mas exatamente por esse motivo, a tia tomara a versão dela. Essa mulher suspeitava que o marido tinha um interesse mais profundo pela sobrinha, e assim resolveu tornar-lhe a estada em Viena tão desagradável quanto possível. A própria tia, em sua mocidade, foi obrigada a desistir de uma carreira artística e invejava a sobrinha por cultivar seu talento. Embora, no caso da moça, não tivesse sido seu desejo, mas sua necessidade de independência lhe determinara a decisão. Rosálie, o nome recebe essa forma nesse ponto, mais adiante em todas as edições de Vingadores. Rosálie sentia-se tão constrangida no caso que não se aventurava, por exemplo, a cantar ou tocar piano enquanto a tia pudesse ouvi-la, e evitava cuidadosamente cantar ou tocar para o tio, que, aliás, era um senhor idoso, irmão de sua mãe, quando havia alguma possibilidade de a tia entrar. Enquanto eu tentava eliminar os vestígios de antigas agitações, surgiram outras a partir dessas relações com seu anfitrião e sua anfitriona, que, por fim, interferiram no êxito do meu tratamento e levaram a um fim prematuro. Um dia, a paciente chegou para a sessão com um novo sintoma, que não chegava a ter 24 horas. Queixava-se de uma desagradável sensação de alfinetadas nas pontas dos dedos, as quais, segundo disse, vinha sentindo com um intervalo de poucas horas desde o dia anterior, e que a obrigavam a fazer um movimento peculiar de contorção dos dedos. Não cheguei a observar um acesso. Caso contrário, sem dúvida, teria podido adivinhar, pela natureza dos movimentos, o que os havia ocasionado. Mas imediatamente tentei seguir a trilha da explicação dos sintomas. Era, na verdade, um ataque histérico menor pela análise hipnótica. Visto que a coisa só começara a existir há tão pouco tempo, eu tinha esperança de poder explicar rapidamente o sintoma e eliminar. Para minha surpresa, a paciente desafiou um grande número de cenas, sem hesitação e em ordem cronológica, a começar pela sua primeira infância, aparentemente uma exceção à regra geral da ordem cronológica inversa mencionada na primeira nota de rodapé. Pareciam ter em comum o fato de lhe ter sido causado algum dano do qual ela não pudera defender-se e que teria feito seus dedos estremecer. Eram cenas, por exemplo, como a de ter de estender a mão na escola para que o professor lhe batesse com uma régua. Mas tinham sido ocasiões muito comuns, e eu estava preparada para negar que pudessem desempenhar um papel na etiologia de um sintoma histérico. Mas foi diferente com uma cena de sua infância que ela descreveu. O tio Mal, que sofria de reumatismo, pedira-lhe que massageasse suas costas, e ela não ousara recusar. Na ocasião, ele estava deitado na cama e, de repente, jogou longe os lençóis, deu um salto e tentou agarrá-la e derrubá-la na cama. A massagem, é claro, estava terminada, e no momento seguinte ela havia fugido e se trancado em seu quarto.
Ficou claro que ela relutava em se lembrar disso, e não estava disposta a dizer se vira algo quando ele se descobriu subitamente. As sensações nos dedos poderiam ser explicadas, nesse caso, pelo impulso reprimido de punir, ou simplesmente por tê-lo massageado na ocasião. Foi somente depois de relatar essa cena que ela chegou à do dia anterior, depois da qual a sensação e os tremores nos dedos haviam se instalado como um símbolo mimeco recorrente. O tio com quem ela morava agora pedira-lhe que tocasse alguma coisa. Elas se sentaram ao piano e se acompanharam em uma canção, pensando que a tia houvesse saído, mas de repente essa apareceu na porta. Rosálie deu um salto, fechou violentamente a tampa do piano e jogou longe a partitura. Temos adivinhar qual foi a lembrança que lhe surgiu à mente e qual a sequência de pensamentos que ele estava rechaçando naquele momento. Um sentimento intenso de ressentimento pela suspeita injusta a que ficou sujeito e que teria levado a abandonar a casa, ao passo que, na verdade, se via obrigada a permanecer em Viena por causa do tratamento, e não havia nenhum outro lugar onde pudesse alojar-se. Movimentos dos dedos que a vi fazer enquanto narrava essa cena foi de afastar algo, retorcendo os dedos, de maneira como em sentido literal e figurado, fomos algo de lado, jogamos fora um pedaço de papel ou rejeitamos uma sugestão. Ela foi muito firme em sua insistência de que não havia notado esse sintoma antes, de que ele fora ocasionado pelas cenas inicialmente descritas por ela. Assim, só nos restou supor que o acontecimento da véspera havia, em primeiro lugar, despertado a lembrança de acontecimentos anteriores de temática semelhante, e que a partir daí se formara um símbolo numérico que se aplicava a todo o grupo de lembranças. A energia para a conversão fora suprida, de um lado, por um afeto renovado e de outro, pelo afeto relembrado. Ao considerarmos a questão mais detidamente, devemos reconhecer que um processo dessa natureza é mais a regra do que a exceção na gênese dos sintomas histéricos. Quase invariavelmente, ao investigar os determinantes desses estados, o que tem encontrado não é uma única causa traumática, mas um grupo de causas semelhantes. Isso foi bem exemplificado no caso da senhorita Eire, caso desse. Ó, no livro, eu estou na página 195, vi que vocês estão perguntando aqui. No livro é 195. Em algum desses exemplos, foi possível comprovar que o sintoma em causa já aparecera por um breve período após o primeiro trauma, e depois passar, até ser novamente provocado e estabilizado por um trauma subsequente. Não existe, contudo, em princípio, nenhuma diferença entre o fato de os sintomas surgir dessa forma temporária após sua primeira causa provocadora, e o fato de estar latente desde o começo. Com efeito, na grande maioria dos exemplos, verificamos que o primeiro trauma não deixa nenhum sintoma, ao passo que um trauma posterior da mesma espécie produz um sintoma. Só que esse último não pode ter surgido sem a cooperação da causa provocadora anterior, nem pode ter esclarecido sem se levar em conta todas as causas provocadoras. Enunciando em termos da teoria da conversão, esse fato indiscutível da soma dos traumas e da latência preliminar dos sintomas nos ensina que a conversão pode resultar tanto de sintomas novos quanto dos que são lembrados. Essa hipótese explica inteiramente a aparente contradição que observamos entre os fatos da doença da senhorita Elizabeth von Egge e sua análise. Não resta dúvida de que a existência persistente na consciência de ideias cujo afeto não foi trabalhado pode ser tolerada em alto grau por indivíduos saudáveis.
A opinião que acabo de apresentar nada mais faz do que aproximar o comportamento de pessoas histéricas do das pessoas sadias. O que nos interessa aqui é claramente um fator quantitativo, a questão de qual o grau máximo de tensão afetiva dessa natureza que o organismo pode tolerar. Mesmo uma pessoa histérica é capaz de reter certa quantidade de afeto com o qual não se lidou. Quando, em virtude da ocorrência de causas provocadoras semelhantes, essa quantidade é aumentada pela soma até um ponto além da tolerância do indivíduo, dá-se o ímpeto para a conversão. Assim, quando dizemos que a formação dos sintomas histéricos pode processar-se com base tanto em afetos relembrados quanto em afetos novos, não estamos fazendo nenhuma afirmação desconhecida, e sim declarando algo que é aceito como um postulado. Acabo de examinar os motivos e o mecanismo desse caso de histeria. Resta-me considerar com que precisão o sintoma histérico foi determinado. Por que foi que o sofrimento mental da paciente passou a ser representado por dores nas pernas, e não em qualquer outra parte? As circunstâncias indicam que essa dor somática não foi criada pela neurose, mas apenas utilizada, aumentada e mantida por ela. Posso acrescentar imediatamente que encontrei um estado de coisas semelhantes em quase todos os casos de dores histéricas das quais pude obter alguma compreensão. Sempre estivera presente, no início, uma dor autêntica, de base orgânica. Parece que as dores humanas mais comuns e mais difundidas são as escolhidas com mais frequência para desempenhar um papel na histeria. Em particular, as dores pseudoesteais e nevrálgicas, que acompanham as doenças dentárias, as dores de cabeça provenientes de muitas fontes diferentes, e não com menos frequência, as dores musculares reumáticas, que tantas vezes deixam de ser reconhecidas. Da mesma forma, atribuo uma base orgânica ao primeiro acesso de dor da senhorita Elizabeth von Webber, que ocorreu muito antes, quando ela ainda cuidava do pai. Não obtive nenhum resultado quando tentei descobrir uma causa psíquica para ela, e estou inclinado, devo confessar, a atribuir um poder de diagnóstico diferencial a meu método de evocar lembranças ocultas, contudo, que ele seja utilizado com cuidado. Essa dor, se for a reumática em sua origem, nota de rodapé, é possível, contudo, que tenha sido de natureza espinoneurastênica. Tornou-se, então, um símbolo numênico das excitações psíquicas penosas da paciente. E isso aconteceu, até onde posso ver, por mais de uma razão. A primeira, e sem dúvidas a mais importante delas, foi a dor que se achava presente na consciência de Elizabeth, mais ou menos na mesma época que as excitações. Em segundo lugar, estava ligada, ou poderia estar ligada, por muitos caminhos com as ideias em sua mente na época. De fato, a dor pode realmente ter sido uma consequência, embora apenas remota, do período em que ela cuidara dos doentes, da falta de exercícios e da alimentação reduzida que seus deveres de enfermeira acarretavam. Mas a moça não tinha nenhum conhecimento nítido disso. Maior importância, provavelmente, há de ser atribuída ao fato de que ela deve ter sentido a dor naquela ocasião em momentos significativos. Por exemplo, quando pulava da cama no frio do inverno em resposta às chamadas do pai. Mas o que deve ter tido influência positivamente decisiva sobre o rumo tomado pela conversão foi outra linha de conexão associativa. O fato de que, durante vários dias seguidos, uma de suas pernas doloridas entrou em contato com a perna entumecida do pai, enquanto as ataduras eram trocadas. A região da perna direita foi marcada por esse contato e ficou sendo, a partir daí, o foco de suas dores e o ponto de onde ela se irradiava. Formou uma zona esterogênica artificial, cuja origem, no presente caso, pode ser claramente observada.
Se alguém ficar surpreso com essa conexão associativa entre a dor física e o afeto psíquico, em razão de ela ser de caráter tão múltiplo e artificial, devo responder que esse sentimento é tão pouco justificado quanto a surpresa diante do fato de serem ricos aqueles que têm mais dinheiro. Nota de rodapé. A alusão é uma epigrama de Lessing que Freud cita novamente em Interpretação dos Sonhos. Quem aí não gosta, né, desse jeitinho dele de escrever, né, trazendo umas pontuações mais ácidas, assim. Na verdade, quando não existem essas conexões tão numerosas, o sintoma histérico não se forma, pois a conversão não encontra nenhuma trilha aberta para ela. E posso afirmar que, quanto à sua determinação, o exemplo da senhorita Elizabeth Moore situou-se entre os mais simples. Já tive que desenredar fios dos mais emaranhados, especialmente no caso da senhora Catillier. No relato dos casos clínicos, já discuti a maneira pela qual a abasia da paciente se desenvolveu sobre essas dores, depois de uma trilha específica de ter sido aberta para a conversão. Naquele trecho, contudo, também experimentei a opinião de que a paciente criara ou aumentara seu distúrbio funcional por meio da simbolização, que encontrara na astasia basia uma expressão somática para sua falta de posição independente e sua incapacidade de fazer qualquer alteração em suas circunstâncias de vida, e que expressões como não ser capaz de dar um único passo à frente e não ter nada em que se apoiar serviram de ponte para esse novo ato de conversão. Tentarei sustentar esse ponto de vista por meio de outros exemplos. A conversão, com base da simultaneidade, quando há também uma ligação associativa, parece ser a que menos exige uma predisposição estética. A conversão por simbolização, por outro lado, parece exigir a presença de um grau mais elevado de modificações histéricas. Isso pode ser observado no caso da senhorita Elizabeth, mas apenas no último estágio de sua histeria. Os melhores exemplos de simbolização que vi ocorreram na senhora Cassiliene, cujo caso eu poderia descrever de o mais grave e instrutivo que já tive. Já expliquei que um relato pormenorizado da doença é infelizmente impossível. A senhora Cassili sofria, entre outras coisas, de uma nevralgia facial extremamente violenta, que surgia subitamente 2 ou 3 vezes por ano. Durava de 5 a 10 dias, resistia a qualquer espécie de tratamento e cessava abruptamente. Limitava-se à segunda e terceira ramificações do trigêmeo, e visto que uma excreção anormal de uratos estava sem dúvida alguma presente, e que um reumatismo agudo, não muito bem definido, desempenhava certo papel na história da paciente. O diagnóstico da nevralgia gotosa era bastante plausível. Esse diagnóstico foi confirmado por diferentes médicos chamados a cada excesso. Prescrevia-se tratamento comum para esses casos: escova elétrica, água alcalina e tutãs. Mas a cada vez a nevralgia se mantinha inalterada até que resolvia dar lugar a outros sintomas. Numa época anterior de sua vida, a nevralgia tinha quase 15 anos de idade. Os dentes da paciente tinham sido responsabilizados por problema. Aí coloca a idade na doença, vou colocar a idade na minha endometriose. Buscar saber aí onde que ela começou. A Rafa que sempre está aqui, a Rafa tem endometriose também. Então, Rafa, coloca a idade aí nessa endometriose para a gente saber de onde surgiu isso. Qual foi o ponto? Ela começou com 13 anos. 13? 13. Ixi, vou ter que... Tem também empate? Pensar quantos anos tem minha endometriose, mas tem muitos, viu? Porque eu acho que eu tinha uns 11 anos quando começou. Olha, minha endometriose tem 20 anos. Ó, a Paty fez cirurgia e não tem mais endometriose? Eu fiz cirurgia, mas voltou tudo. No total já vão 23 anos. Tá velha minha endometriose.
A tua também. Pode falar, Paty. Vamos compartilhar, então, né? Dessa coisinha chata. Depois que eu tive meu filho que apareceu, né? Antes, assim, eu sempre tive muita cólica, muito, desde mocinha. E de parar no hospital, tomar soro, tomar injeção na veia. E, assim, acredito eu que já era alguma questão, né, relacionada. Já deveriam ter alguns foquinhos. E aí, depois que eu tive ele, por ter sido cesárea, né? E eu também, depois que eu tive ele, quando ele estava com 5 anos, eu passei por um procedimento de tentar retirar uns miomas que eu tinha, porque eu ia tentar ter outro filho. Enfim, foram algumas cirurgias evasivas, né? E aí eu acredito que esses focos, eles foram... E aí não teve outra solução, não consegui ter outro filho e tive que tive que tirar meu útero mesmo, porque estava... Mas não era só endometriose, eu tinha uns miomas também que estavam bem assim. E aí eu estava, né, procurando um tema para o meu TCC e encontrei poucas coisas relacionadas e eu achei interessante falar sobre a questão da endometriose e a saúde emocional, né, o que pega. Porque eu falo para todo mundo que eu sou uma outra pessoa depois da minha endometriose, assim, de disposição, de tudo. Agora eu estou entrando numa outra fase meio da menopausa por causa de ter retirado, vão fazer 4 anos esse ano. Mas aí, assim, da endometriose, Melhorou? outra pessoa, de disposição, de dor, de tudo, assim. Eu tenho bastante vontade de... Agora eu estou fazendo a pós, talvez seja meu trabalho de finalização, né? O TCC da pós. Eu fiz, assim... Tenho muita vontade de escrever sobre isso. Eu como sendo algo ali que eu vejo com muita ligação com a Depois eu te mando para você ver, e aí eu tenho um livro aqui, um livro que eu achei ele até, eu comprei para também eu estar focando nele, que, ó. Deixa eu ver, não consigo ler, tá? Eu vou mandar o link dele, é O Lado Emocional da Endometriose, da Lilian Donati. Que bacana, eu nunca tinha ouvido falar. Vou achar ele aqui, eu te mando um link aqui no Com chat. certeza, já lá vai eu na Amazon de novo, né? Eu acho que é o único livro, né, Patrícia, que fala sobre a endometriose. Eu pesquisei vários também, não Na achei. realidade, esse livro nasceu acho que do doutorado dela, ou do mestrado, alguma coisa assim, e aí ela fez o livro. Eu tenho bastante vontade de escrever sobre, assim, pensando na questão da psicanálise e como uma forma de histeria. Eu não sei se vocês têm esse sintoma, mas é engraçado, porque eu estou lendo, e aí eu sempre penso na endometriose, porque um dos meus sintomas é muita dor nas pernas. Eu sinto muita dor nas pernas. Eu acho que talvez seja uma das dores que mais me incomoda, assim. Eu moro bem pertinho de onde eu trabalho, né? A clínica e a minha casa ficam na mesma rua. Pra vocês terem uma noção, a clínica é número 86 e a minha casa é número 142. Então, é bem pertinho. Tem dias que eu olho assim, penso, meu Deus, vou ter que ir andando de um lugar para outro. Meu. E aí parece muito absurdo, assim, né? Tipo, pelo amor de Deus, dá 3 minutos. Mas é algo muito dolorido, que de repente alguém que nunca teve uma dor assim, nem entende o quanto pode ser cansativo, né? É ridículo você falar que uma caminhada de 3 minutos é cansativa, mas é extremamente cansativa, porque dá muita sensação como se você tivesse, tipo, corrido quilômetros, e a perna dói muito, né? Não sei se vocês tinham ou têm esse sintoma, mas é uma das coisas que mais me irrita nessa doença. É uma coisa que você vê que tem um fundo emocional, né, muito forte, assim. Estou dizendo de fundo emocional, porque é assim também que os médicos, né, que eu faço tratamento se referem. Mas hoje eu vejo que, assim, todos os médicos que eu faço acompanhamento, eles sempre me perguntam, né? Agora eles já sabem, mas antes não. Pessoal, faz terapia? Já fez terapia? Olha, tem que fazer terapia e tal. E a gente vê que muitos médicos já estão indicando a terapia como uma parte essencial do tratamento para endometriose. É claro que não só por ser a causa, mas também pelo comprometimento emocional que se tem,
né, a partir disso, muitas mulheres acabam desenvolvendo depressão, ansiedade, tudo por conta dos sintomas, porque é prejudicado mesmo, né? O dia a dia em si de alguém que tem endometriose acaba sendo bastante difícil, dependendo dos sintomas que a pessoa tem. E aí, esses dias eu coloquei lá no Instagram, que eu estava em crise, né? Meu, é surreal o número de mulheres que vão e mandam mensagem dizendo que também tem endometriose. É muita gente, assim. Parece também que existe uma, não sei se hoje em dia mais diagnósticos, né? Antigamente não tinha. Não sei o que que acontece, quais são as causas, né? Porque até hoje eu não tenho uma resposta de onde surge a endometriose. Mas é um tema que vale aí estudo, porque vem, não sei se a doença aumentou ou se os diagnósticos vêm aumentando. Mas é um ponto bem interessante. Quando você ouve também pessoas trazendo os sintomas e a história de vida, é muito bacana. Assim, hoje em dia... Ai, desculpa. Com relação a você falar a questão da origem da doença e tal, tem um médico nos Estados Unidos, o Dr. David Redwine, que ele fala sobre essa origem, inclusive. Ele, inclusive, o ano passado, ele esteve na Câmara dos Deputados aqui no Brasil, via online, participando de toda essa demonstração. Eu tenho até, inclusive, eu baixei o link, se vocês quiserem eu posso até compartilhar, porque ele fala de como surgiu, que isso é muito antigo, fala da origem, né, embrionária, que é a única que explica, por exemplo, fetos ainda durante a gestação tem hemorragia, né, ainda durante a gestação, enquanto muitos falam assim, isso é uma questão do útero, e na verdade não é do útero, né? Muitos falam sobre isso, mas não é. E eu achei muito interessante, porque a medicina falava que só se tem cura algo quando se tem uma origem. E a endometriose tem uma origem, né? Só que aqui no Brasil poucos médicos falam sobre isso. E a ideia desse movimento, né, junto com a ativista aqui brasileira, é justamente desmistificar esse conceito e poder trabalhar sobre essas teorias junto com esse médico, que ele tá, inclusive se colocou à disposição. Tem médicos que vão fazer a especialização da videolaparoscopia junto com ele lá, para que a sociedade medicina brasileira possa ter esse contato maior de realmente estudar, de averiguar, para ver outras possibilidades. E não trazer o que normalmente falam para a gente, que deixa a gente muito mais, às vezes, até revoltada com algumas coisas, com alguns discursos, né, que a gente escuta dos médicos, enfim. Mas tem a origem, sim. Até assim, onde eu sabia, né, e a partir do que os médicos me falam, sempre foi isso, de que não tem origem. E aí, quando eu leio sobre histeria, e quando eu leio sobre os relatos de caso, muitas vezes eu fico pensando, nossa, como devia ser assim? Porque é muito como uma mulher vai até o diagnóstico da endometriose. Cara, eu sei que essa é a minha história, mas que faz parte da história de muitas mulheres, de você chegar no hospital, falar que você está com dor e eles falarem, não tem causa, não sei por quê, está tudo bem. Nos seus exames está tudo bem, você não tem nada. Isso não é possível. Não é possível que uma coisa te paralise, você sinta tanta dor e não tenha resposta. E, assim, no meu caso, foram muitos anos, acho que foram 7 anos reclamando, até vir o diagnóstico. Porque era tudo assim, isso é coisa da sua cabeça, você não tem nada, seu exame está tudo bem. Acho que você é fraca para dor. E aí tinha essas questões, assim, né? E, porra, fraca para dor, eu desmaiava de dor. Era muito de desmaiar mesmo. Não era uma coisa simples, não é ainda, nunca foi. E aí tinha isso de, eu não sei porque você sente dor. E aí hoje, né, eu tenho a oportunidade de falar com muitas pessoas que têm endometriose, porque como eu posto lá no Insta, bastante gente acaba me procurando, até ainda que não tem o diagnóstico, está procurando, já atendi pessoas também, e é sempre isso, desse mesmo lugar de, olha, e parece que assim, quando o médico não sabe o que é, então não é nada, né, quando não aparece, então não é nada, que nem quem sofre de fibromialgia. Demora-se muitos anos, por quê? Não apareceu nada no exame, você não tem nada. E aí ignoram, então, essa dor. Por isso que acho que remete tanto a esses casos aqui de histeria. Tem alguma coisa, é óbvio que tem. Está sentindo ali, tem uma paralisação, tem uma disfunção, tem algo importante que, embora as pessoas possam não saber o que é, tem alguma coisa. Desconsiderar que aquilo existe não vai trazer nenhuma solução, né? Então, eu vejo muito isso a partir da endometriose e da fibromialgia. Talvez existam algumas outras doenças dessas, né, com funcionamento parecido, que as pessoas passem por isso. Mas é muito importante que a gente tenha um olhar.
Depois eu vou comprar esse livro, vou ler e aí converso com vocês do que eu achei. E quem se interessa por esse tema, assim, vale muito a pena. Eu tenho falado bastante do Rubens Bolick, que eu fiz algumas aulas com ele na pós-graduação. Cara, ele é muito, muito bom. Pesquisem, deem uma olhada nos trabalhos dele, vale muito a pena, principalmente para quem se interessa por essa temática. É bem legal, ele fala de psicossomática, são trabalhos muito bons, excelentes. Estou tipo, apaixonada em tudo que ele faz. Então, dei uma pesquisada. Beleza? Deixa eu ver aqui. Patrícia, tu ia falar alguma coisa, não era? Do que? Esqueci, tô doida. A Patrícia. Eu Ai, falei, gente, é tanta coisa que vale, acho que alguma coisa assim especial, uma live, alguma coisa assim, porque é tanta informação. Depois que eu fui fazer meu TCC, eu achei bastante, assim, ainda achei pouca coisa, são poucos artigos, mas assim, informações que batiam com tudo que eu passei, né? O diagnóstico ele vai de 7 anos para cima para se ter, ainda mesmo tendo essa movimentação médica agora, mas você percebe que é mais no particular, e às vezes mesmo no particular ainda tem negligência, né? E assim, hoje tem médicos que estão se especializando nisso, né? Com aparelhos, com tudo, mas é tudo muito caro. Demais. Então, uma das causas a gente, né, mesmo no convênio, mesmo no particular, tem esse prazo, 5, 7 anos, que foi o que eu tive e era convênio. E porque, assim, no SUS, eles não têm condição de estar fazendo uma videolaparoscopia, não cobre, uma ressonância, não cobre, que a ressonância é que pega mesmo os focos, né, pega se é. E quando eu, né, estava passando por essa dor, o que a Bruna falou, não é possível, não é uma dor normal, queimava a barriga, da barriga para baixo eu não servia para nada. E eu falava, gente, isso não é normal. Eu levava meu filho para a escola e eu ficava a tarde inteira na cama, com queimação. E aí era uma época que depois que eu fiz o exame, eu estava tentando engravidar, e eu falei, será que estou grávida? Aí corria, ia fazer exame, eu falei, é possível. E não era nada, eu acho que os procedimentos que eu passei deram uma aumentada nisso daí, né? E daí, assim, quando eu teve uma época que eu vi, uma vez eu estava vendo uma entrevista do Dr. Drauzio Varela, e ele começou a falar, e ele estava falando da endometriose, e tudo que ele falou eram os sintomas que eu estava sentindo. Eu tive que chegar na minha médica e falar para ela, poxa, olha, você não consegue investigar? Ficou brava, super brava, e aí ela, um pouco de má vontade, me deu aquele CA 123, que é o que né, ele dá o cálculo lá que se tem. E aí, batata, deu, né? E assim, aí... Sabe que isso é uma história, assim, bem comum, sabe? Porque a minha endometriose também, eu descobri no Google, jogando lá os sintomas que eu tinha, e aí vi algo sobre, eu falei, meu, acho que eu tenho isso. Porque tudo que tem aqui... e é um absurdo, porque assim, a gente, enquanto psicóloga, a gente fala muito de para de olhar no TikTok, não se faz diagnóstico pela internet, isso é altamente irresponsável, a gente não pode fazer isso, né? Mas, quando eu olho por esse outro lado, eu descobri o que eu tinha pelo Google. Então, Foi chegando no médico e falando, olha, eu acho que eu tenho isso, porque assim, eu tenho todos esses sintomas. E aí é sempre assim, torcem o nariz, mas no final das contas, da ressonância acabou. E aí fez ressonância, fez tudo, aí deu. Aí começou, né? Começou minha luta. E aí, só que acho que foi indo, daí ainda foi ficando muito profunda, daí não teve mais o que fazer mesmo. E ela tem aderência, e quando eu fui pesquisar para fazer, né, meu trabalho, existem casos, né, não é comum, é muito pouco, mas de até de endometriose torácica que fala, né? E até no cérebro. Então, ela não é do útero, uma doença realmente. Você tira, mas se você não tirar todos os focos, ela pode aparecer em outro lugar. Então, vamos fazer um grupo de discussão da endometriose. Só para a gente poder reclamar à vontade, assim, ó, tem um espaço para reclamar, para falar mal, né? Porque todo mundo odeia. Eu acho que vale até alguma coisa de live, alguma coisa para a gente levar mais, ajudar as pessoas que estão, né, as mulheres que estão aí nessa busca. Vou pensar numa proposta lá para a gente conversar, nem que seja um encontro único uma vez, só para a gente reclamar da bendita, né? Ter ideias ali e pensar também na questão do... Deixa eu só compartilhar um absurdo que eu ouvi de uma médica que eu super, assim, admirava, né? Uma GO.
ela era minha vizinha, tudo, e até peguei umas questões com ela, né, algumas informações sobre, ela super me explicou. Mas um dia, assim, encontrei com ela rapidinho, assim, no estacionamento, e aí falei, né, do TCC, ela perguntou como que estava, tal, falou, estou escrevendo, tal. E aí ela virou para mim e falou assim, que quando ela faz cesárea e que ela vê que tem os focos, ela fica quieta, ela não fala para a paciente, porque senão a vida dela vai virar um inferno. Ah, acabou, né? Aquilo lá, minha admiração foi assim. Falei, filha, você está falando para mim isso. Eu não dei resposta, saí, falei, ah, beleza. Eu falei, gente, ela está falando para mim que passei por tudo isso. Ela vem falar um negócio desse, que quando ela abre a paciente, que ela faz uma cesárea, que ela vê que tem focos, ela pega e fica quieta. Mas olha, de verdade, sim, eu vou fazer mesmo algum encontro, algum grupo, só para a gente poder conversar e aí que pessoas que tenham interesse, teve bastante voto lá querendo saber do tratamento que eu estou fazendo, acho que por isso, não tem muita informação, então quando você vê alguém que tem endometriose, você quer conversar sobre, você quer falar, porque a gente não tem muito espaço. Mas eu fui na médica na semana passada, que foi o que eu compartilhei lá, e ela falou que a gente só faz cirurgia de endometriose quando a gente sente que uma paciente ela precisa de uma comprovação de que ela vai melhorar. Sabe quando aquela paciente ela acha que a vida dela não vai andar por causa da endometriose? E aí ela precisa de alguma coisa que na cabeça dela entre que ela vai melhorar, aí a gente faz a cirurgia. Aí eu pensei, eu não sei o que é pior, ela fala isso para alguém que é psicóloga, né? Tipo, estão enganando os pacientes porque precisa entrar na cabeça deles, assim vai entrar. Ou enquanto uma pessoa que também tem endometriose que sofre disso e de meu, não é possível que você esteja falando um negócio desse. Então, assim, a gente vê muitos absurdos, muitos, né? Claro que é essa médica, aquela médica, existem médicos maravilhosos e tal, que fazem um tratamento bom, mas como qualquer outro profissional, a gente tem que tomar muito cuidado. E eles têm, a classe médica, de forma geral, por vezes, tem dificuldade de entender a gente como sendo uma coisa só, né? A gente não é o corpo, a cabeça, sei o quê. Não, a gente é uma coisa só e acaba que influencia uma coisa na outra, né? Não tem como, é uma doença da sua cabeça, uma doença do seu corpo. É tudo uma coisa só, um mecanismo só. E muitos O Yuri colocou aqui, ó, que está influenciam. apavorado. Yuri, olha, agradece, meu filho, todos os dias que tu não tem como ter isso, viu? Que na próxima vida eu já combinei com o Caio que eu quero ser o outro. Não dá certo. Ser mulher nessa parte dá trabalho, viu? Olha, complicado. Então, beleza, vou divulgar lá no Instagram um dia para a gente discutir, falar mal da endometriose, poder bater um papo, falar de tratamento. E deixa eu ver aqui, ainda tem algumas páginas para a gente ler. Eu achei que a gente fosse terminar hoje, mas não vai rolar. Então, acho que a gente vai terminar na próxima semana. Deixa eu ver aqui. Vou terminar esse parágrafo, então, tá? Numa época anterior de sua vida, a nevralgia tinha 15 anos de idade. Os dentes da paciente tinham sido responsabilizados pelo problema. Foram condenados à extração e um belo dia, sob narcose, a sentença foi executada em 7 dos criminosos. Olha a forma que eles falam. Essa tarefa não foi tão fácil. Os dentes estavam presos com tanta firmeza que as raízes da maioria deles tiveram que ser deixadas no lugar. Essa operação cruel não teve nenhum resultado, nem temporário, nem permanente. Naquela época, a nevralgia campeou por meses a fio. Mesmo durante meu tratamento, a cada acesso de nevralgia, o dentista era chamado. Em todas essas ocasiões, ele diagnosticou a presença de raízes doentes e começou a trabalhar nelas. Mas, em geral, logo foi interrompido, pois a nevralgia cessava de repente, ao mesmo tempo. Cessava a necessidade dos serviços do dentista. Se a gente for pensar aqui, né, raízes doentes, naquilo até mesmo que o Freud fala de que toda palavra importa, raízes doentes pode trazer diversos tipos de interpretação, né? No intervalo entre as crises, os dentes da paciente não doíam. Certo dia, quando um acesso estava outra vez campeando furiosamente,
A paciente fez com que eu lhe aplicasse tratamento hipnótico. Proibi-lhe energicamente que sentisse dores, e a partir desse momento elas pararam. Comecei, então, a ter dúvidas quanto à autenticidade da nevralgia. Cerca de 1 ano após esse tratamento hipnótico bem-sucedido, a doença da senhora Cassini assumiu uma nova forma e surpreendente. Ela subitamente apresentou novos estados patológicos, diferentes dos que haviam caracterizado os últimos anos. Mas, após pensar um pouco, a paciente declarou que tivera todos eles em várias ocasiões durante sua longa doença, que datava de 30 anos antes. Surgiu, então, uma abundância realmente surpreendente de ataques histéricos a que a paciente pôde atribuir um lugar preciso no passado. Logo foi possível acompanhar também as cadeias de pensamento, muitas vezes complexas, que determinaram a ordem de ocorrência desses ataques. Elas pareciam uma série de quadros com textos exclamatórios. Pitres deve ter pensado em algo semelhante ao apresentar sua descrição do que denominou de delírio equimésico. A equimesia, de acordo com Pitres, é uma forma de amnésia parcial, em que a lembrança dos acontecimentos anteriores a um período específico na vida do paciente e preservada a sua totalidade, ao passo que a lembrança dos acontecimentos subsequentes a esse período é completamente abolida. Era notável observar a maneira como um ataque histérico desse tipo, pertencente ao passado, era reproduzido. Primeiro surgia enquanto a paciente gozava da melhor saúde, um estado de ânimo patológico com um colorido específico, que ela sistematicamente interpretava mal e atribuía a algum acontecimento corriqueiro das últimas horas. A seguir, acompanhados por uma crescente turbação da consciência, sobrevinham os sintomas histéricos, alucinações, dores, espasmos e longos discursos declamatórios. Por fim, esses sintomas eram seguidos pela emergência, sob forma alucinatória, de uma experiência passada que tornava possível explicar seu estado de espírito inicial e que determinara os sintomas de seu atual ataque. Com essa última parte do ataque, ela recuperava a lucidez mental. Seus problemas desapareciam como que num passe de mágica, e ela voltava a sentir-se bem, até o ataque seguinte, meio-dia depois. Em geral, eu era chamado no clímax do ataque. Induzia um estado de hipnose, evocava a reprodução de experiência traumática e apressava o final do ataque por meios artificiais. Como assistia a várias centenas desses ciclos como paciente, obtive informações mais instrutivas sobre a maneira pela qual os sintomas histéricos são determinados. Na realidade, foi o estudo desse caso notável, juntamente com Breuer, que levou diretamente à publicação de nossa comunicação preliminar, de 1893, que serve de introdução ao presente volume. Vamos finalizar aqui, e aí continuamos, então, e finalizamos na próxima quinta. Beleza? E aí a gente dá uma discutida, então, sobre o caso, e aí na outra semana a gente começa a nova leitura, que aí a gente vai trabalhar a questão da biografia do Freud com aquele texto aquele livro gigante, né, aquela bíblia lá do Peter Lee. Tá bom? Tem biografia, eu tenho PDF, quer dizer? Já, eu não tenho. Aproveitem lá, vejam se não está em promoção na Amazon, porque tem várias, assim, vocês sabem qual é, né, o livro? Deixa eu ver aqui. Parece que estava 46 da última vez que eu dei uma olhada. Ah, então tá bom o preço. Porque eu acredito, que não vai ter em PDF. Eu não sei se der para comprar pelo Kindle, mas eu acho que não, hein? Ó, hoje está mais caro, tá 67. Vocês não podem perder essas promoções.
né? Mas, enfim, procurem lá. E mesmo assim, dá para a gente ir entendendo tudo, mesmo que não tenha o livro ainda, né? Se vocês quiserem Sim. esperar um pouquinho, vai ser uma discussão mais fluida. Peraí, Flávio, eu vou te mostrar. Que agora a gente vai fazer várias fofocas, né, da vida dele. Vou pegar esse pequenininho aqui. Então, ele se chama Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay, da Companhia das Letras. O meu é antigo, mas é a mesma coisa, né? Não vai. Acho que é a mesma coisa, só mudaram. Sim, é da estante virtual, adoro livro velho. Eu acho que deve encontrar bastante coisa lá. Nossa, é muito legal, gente. Muito bacana. A gente vai passar provavelmente o resto do ano lendo ele, né? Vamos ficar tudo entendedor aqui, ó, da vida do homem, tá vendo? Tudo mais apaixonados ainda, com certeza. Então tá bom. Até semana que vem. Fiquem bem. Um beijo. Bom final de semana. Tchau, obrigada. Eu vou mandar o meu link do meu trabalho para você. Manda lá, eu quero. Eu também quero, Paty. Vou mandar lá. Vou Manda mandar no tudo Instagram. que daí a gente olha tudo junto.